informações, vamos repercutir a decisão do TSE que manteve a multa aplicada por Alexandre de Moraes ao Partido Liberal, PL, e também a operação desta quinta-feira contra pessoas que participaram de manifestações após o período eleitoral. Então, vamos conversar a partir de agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito boa noite, muito obrigado. Perfeito. Para começar, deputado, surpreendeu o senhor essa decisão por parte do Tribunal Superior Eleitoral de manter essa multa na ordem quase de 23 milhões de reais para o Partido Liberal? A gente sempre lembra na nossa audiência que o ministro multou a coligação sob a justificativa de litigância de má-fé naquele questionamento das urnas eletrônicas. O que o PL deve fazer a partir de agora, deputado? O senhor chegou a conversar com o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Há alguma alternativa para reverter esse quadro? Bem, respondendo a essa última afirmação, eu não conversei com o presidente Valdemar, mas o que eu posso dizer com relação às alternativas? Nós não estamos vivendo num Estado de direito. Qual é o recurso que um partido tem quando estamos vivendo num Estado totalmente arbitrário? Então, esse é o estado de coisas. A gente precisa reconhecer que estamos vivendo um estado arbitrário. Então, não temos muito uma saída que seja já judicializada, ou um curso certo que nos dê alternativas que possam dar uma saída dessa situação. Então, foram medidas arbitrárias, interpretações de leis que não existem, e a polícia que resolve obedecer, assim como outra burocracia também obedece tudo que é judicializado. Então, quando você tem o judiciário não obedecendo a Constituição, não obedecendo as leis, não obedecendo o devido processo legal, como que você, como indivíduo, como partido, como organização, como empresa, como que você pode ter alguma estabilidade jurídica e poder planejar cenários? Não há cenário planejado, na minha opinião. Se o pagamento dessa multa efetivamente tiver de ser realizado já a partir de agora, e é uma informação que eu peço a você, deputado, de que forma isso pode trazer prejuízos para o andamento, para as atividades, para as ações do partido? Isso já chegou a ser discutido também? Olha, o que me foi informado é que o partido tem recursos públicos, mas também tem doações. E há bloqueios dos dois quesitos. Então, o partido, como qualquer organização, precisa funcionar. Tem funcionários ali que mantêm a ordem, que mantêm a organização no Brasil inteiro, né, de seus representantes do Brasil inteiro. E você não tendo recursos para poder fazer esses pagamentos, em pouco tempo isso não vai gerar muito benefício, não, muito pelo contrário. Você entra em uma situação falimentar provocada por uma decisão arbitrária. Então, é essa situação que nós temos que conviver. Eu acho que o respaldo aqui tem que ser dos outros demais partidos, das demais instituições, para passarem também julgamento sobre esse caso, já que se trata de uma medida arbitrária, então vamos os outros também arbitrar, né? E vamos criar aqui algumas divulgações, eu diria que um júri de instituições. E aí eles decidem entre eles o que vão definir. Se vão extinguir partidos, se vão manter isso, se não vão manter. É isso que eu acho que está acontecendo no Brasil. Estamos numa situação completamente heterodoxa, fora das quatro linhas completamente. Então, os resultados também acho que vão ser nesse padrão. Pois é, agora, deputado, o senhor falou em uma situação heterodoxa, que eles estão jogando fora das quatro linhas da Constituição. A gente escuta também vários parlamentares falarem em ativismo judicial, autoritarismo do Poder Judiciário, e hoje foi deflagrada uma operação em 8 estados, mais de 100 mandados foram cumpridos, a ação essa autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, 4 prisões feitas, mais de 100 mandados de busca e apreensão foram autorizados, e além disso, vários perfis de pessoas, lideranças e pessoas que se manifestaram nos últimos dias em frente aos quartéis, tiveram seus perfis nas redes sociais bloqueados. Queria uma rápida análise em relação a essas últimas determinações por parte do ministro Alexandre de Moraes. Parecia para muitos que essa situação iria se restringir ao período eleitoral. Queria que o senhor fizesse uma breve análise dessa situação, por gentileza.
Bom, nenhum limite foi criado contra o Poder Judiciário, especificamente contra o poder monocrático do Judiciário que foi criado. Então, não é só o Alexandre de Moraes que tem esse poder absoluto. Qualquer um dos outros juízes poderiam estar fazendo exatamente o que o Moraes está fazendo. Então, não é que poderia, mas estaria tendo o mesmo resultado se estivesse agindo da mesma maneira. Agora, o que as instituições fizeram com relação a isso nos últimos anos? Nada, nada. Assistimos aqui de camarote o Poder Judiciário se transformando num poder ditatorial, empoderando quem não é eleito, quem entrou pelas portas dos fundos, via nomeação, não foi eleito, e ele está agindo contra a população, contra aqueles que foram eleitos, contra os partidos organizados, que já são até tradicionais, por exemplo, PL, do meu ponto de vista, é um partido tradicional, tem todos os seus percursos aí e má fama do passado, mas agora, digamos assim, que está entrando numa nova luz. De qualquer maneira, é um partido tradicional, então não é muito diferente do PMDB, do PSD e todos esses outros partidos que surgiram ali com a redemocratização. Então, o que impede o judiciário de agir sobre qualquer outra organização? Nada, não é nada. Então, institucionalmente, isso é muito ruim para o Brasil. A gente tem que olhar isso como sendo uma ruptura muito forte. E olha, nada impede, e é isso que eu assumo que vai ser a nova toada a partir de janeiro. Na minha opinião, isso é só um começo. Vai haver muito mais perseguição, muito mais bloqueio, muito mais limitações de indivíduos, de organizações públicas e privadas a partir de janeiro. Então, a gente está só vendo aqui o preâmbulo do que é de fato uma ditadura. Então, já estamos vivendo aqui os ventos dessa nova mudança de regime. Agora, deputado, eu vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também, começando com a sua pergunta, Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Como o senhor vê que o comando das casas legislativas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, está agindo para eventualmente fazer valer o direito dos parlamentares, o direito de voz, a livre manifestação nos seus canais, das suas redes sociais? Como o senhor vê o posicionamento da chefia do Poder Legislativo, da Câmara e do Senado? Bem, a palavra que me vem à cabeça é patético. É patético, porque é uma corrupção patética do toma lá da cá. Então, através do antigo jogo do toma lá da cá, você neutralizou, entregou o legislativo, que deveria estar se reforçando em seu poder, deveria estar se confirmando como sendo o poder principal de toda a multiplicidade de opiniões políticas, de fazer os grandes debates de visão de país dentro do parlamento, mas não, virou ali um monte de CPF com praticamente nenhuma função, a não ser poder de barganha para quem é o presidente da casa do momento. E uma vez se entregam para o executivo, outra vez se entregam para o judiciário. Então, os presidentes de Câmara e presidentes de Senado têm jogado esse jogo por muito tempo e não têm feito valorizar exatamente o que deveriam estar fazendo, ou como todo outro país desenvolvido fez. Reforçou seus parlamentos. Se você for olhar a história dos parlamentos na Europa, desde o Senado e da Câmara, sistematicamente pelos seus presidentes, não vamos dizer que o Lira e o Pacheco são únicos aqui, porque se a gente voltar para trás no tempo aqui, recentemente o Maia estava fazendo a mesma coisa, voltando mais para trás, então o Cunha fazia isso também. Então, veio uma tradição de você vender o legislativo, em vez de reforçá-lo como sendo poder. Agora, nessa encruzilhada que estamos vivendo, de preâmbulo de poder totalitário, que está se vislumbrando aí a partir de janeiro, o legislativo agora deveria estar sendo extremamente reforçado pelos próprios presidentes de Câmara, mas eles não estão vendo isso. Eles ainda estão naquele joguinho pequeno, toma lá da cá, e vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Lira tome aqui alguma consciência desse momento, para que ele olhe isso assim, não posso entregar esse poder aqui do jeito que está, porque isso significa o fim de mim como sendo um parlamentar. O futuro de um parlamento dentro do sistema totalitário, nós vemos a China. Quantas vezes um parlamento se reúne para discutir qualquer coisa na China? 1 ou 2 vezes ao ano? O que eles discutem? É o mesmo partido, não discutem nada. Então são socialistas patéticos da China, que dominam os socialistas que aqui no Brasil precisam discutir com uma oposição séria.
ao menos mais séria do que na China. E o que é a mesma coisa em Cuba. Então, o que tem ali? Um parlamento proxy, a mesma coisa que tem um parlamento proxy na China, como é na Coreia do Norte, como está sendo aqui na Venezuela, como vai ser da Bolívia e da Argentina. É isso que está acontecendo nessa região. Os parlamentos estão se enfraquecendo dentro desse modelo totalitário que preza por controle das leis e um executivo forte. Então, esse que está sendo o movimento. Reforçar o poder do executivo e manter o judiciário sempre na ditadura das leis e na arbitrariedade. Então, esse modelo a gente tem que romper com a reforço do legislativo. Essa é a nossa última janela para fazer esse reforço. Se o Lira entregar isso na mão do executivo, o Lira também é cúmplice desse movimento totalitário. Tá certo. Deputado, agora seguimos com a pergunta de Jorge Serrão. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre essa perigosa criminalização da atividade política que não tem nem amparo em nossos códigos e muito menos na Constituição. Você, dos bastidores do Judiciário, aparece como um dos cotados a ser processado, punido, condenado pelo famoso inquérito do fim do mundo. Qual é o seu sentimento pessoal em relação a isso? Bem, infelizmente, Jorge, eu sou mais apático a isso, porque eu estudo isso. Eu estudava esses movimentos, então isso não me surpreende que eu seja considerado, ou que qualquer um que tenha uma voz dissidente seja perseguido, mesmo que essa voz dissidente seja razoável e não ataque diretamente as pessoas e as entidades, mas sim as ideias e os conceitos que formam essas pessoas e identidades e organizações. Então, mesmo assim, isso vai ser perseguido. Eu entendo muito bem o que é o comunismo, entendo muito bem o que é o socialismo, não há espaço para debate político, não há espaço para distensão, crítica. Então, esse tipo de perfil é o meu perfil. Eu gosto de debater, gosto de criticar, gosto de apontar uma saída e melhoria de sistemas. É aí que eu gosto de trabalhar. Mas, claro que isso também vai ser, de uma certa maneira, aliás, de uma maneira até bem visível, combatido, especialmente quando eu apontar o que tipo de organizações eles estão querendo criar, que é o que eu acabei de fazer essa alusão. É um reforço do executivo, todas as medidas que o executivo vai tomar agora, as medidas provisórias, as futuras emendas constitucionais que virão da esquerda, será de reforço do poder central e reforço do poder executivo do bandido no comando. É isso que vai ser o modelo, porque é assim que se opera um país de uma maneira ditatorial. Não existe ditadura descentralizada. Não existe ditadura em que você tem separação de poderes. Não existe ditadura que você tem crítica e debate público acontecendo livremente. Não existe. Então, já que eles querem criar uma ditadura, eles vão centralizar ainda mais o poder, como o comando total e absoluto dos recursos públicos vão estar na mão deles, e também das leis e de interpretação delas. E acabar com a distensão, acabar com o debate, acabar com o ruído, para não tirar eles fora desse plano de execução. Então, isso é padrão. Então, qualquer um que tem um perfil até próximo ao meu, ou mais, talvez, estridente que o meu, certamente vai entrar no radar. Isso não me surpreende em nada. Talvez surpreende a todos que a gente está falando aqui, que estamos, de fato, entrando numa ditadura, e que muitos votaram para um ditador. Sim, um ditador, criminoso, ditador, sim. É exatamente esse o modelo que eles querem criar. Não tenho a mínima dúvida disso. Está no estatuto do partido deles, está no plano de governo deles. A interpretação é clara. É isso que eu faço a interpretação disso. Mas não precisa também ter uma formação para você fazer essa interpretação política. Está óbvio o que está acontecendo. Então não vamos ter papas nas línguas aqui falando que a gente tem alguma saída, certo, quando já a arbitrariedade da ditadura já está sendo aplicada agora. Essa que é a verdade. A atuação do Poder Judiciário, a crise institucional e também as perspectivas para 2023, assuntos tratados nessa entrevista com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Sempre que convidado, sempre que puder. Muito obrigado.